Olá de novo, pessoal. Para quem está vendo no YouTube e está pegando agora do nada, saibam que a gente estava aqui no meio da live com o professor Vitor Sales e acabou que precisamos fechar e abrir de novo, porque deu um leve problema na internet, né? Tava dando constantes problemas de conexão. Mas deixa eu pegar o professor aqui de novo. Alden, vamos lá. Ok. Agora a qualidade da imagem para mim já está muito melhor, então eu acho que o problema foi resolvido, se Deus quiser. Graças a Deus. Ótimo. Bom, então vamos só dar uma breve introdução de novo ao que a gente vai fazer aqui. Como eu disse no começo, né, já que a live começou de novo, estamos aqui hoje eu, Aldrin e o professor Vitor Sales Pinheiro para falar um pouco sobre como começar na filosofia, né, fazendo paralelos aí com as nossas histórias e dando dicas para vocês. Fique à vontade para falar qualquer coisa aí. Então, eu estava explicando que quando eu comecei a estudar filosofia na faculdade de Direito, no primeiro ano, eu notei que a filosofia não é uma disciplina acadêmica meramente propedêutica para as ciências humanas, não é apenas uma introdução à ciência, ou à filosofia política, ou à filosofia do direito, ela é muito mais, né? Ela é de fato metafísica, ela é de fato uma forma de conceber a realidade do conhecimento, mas a realidade existencial, uma busca existencial pela verdade, pela bondade, pela beleza. Então a filosofia se tornou, para mim, uma forma de ser, uma forma de viver. E isso se deu com o encontro com Platão. Platão foi assim a grande obra que marcou e me marca profundamente. Eu dizia ainda há pouco que, para quem está iniciando nesse processo, se quisesse conhecer a política, o Estado, precisava ler a Constituição. Se quiser conhecer de fato a tradição cristã, precisa começar pelos evangelhos. E que se quiser conhecer a filosofia, deve começar por Platão. A gente costuma ouvir esses elogios hiperbólicos, de que Platão é o pai da filosofia, de que a história da filosofia não é nada senão notas de rodapé das obras de Platão. Sim. Mas isso é verdade. A filosofia não é a única forma de conhecimento, mas o modo como ela articula a totalidade dos saberes humanos remete a Platão. E essa tradição está viva. Por mais que ela tenha sido combatida ao longo da própria história ocidental, que é a história do platonismo e do antiplatonismo, né? Como Nietzsche, que é um maior antiplatônico e anticristão, muito bem percebeu que ou existe uma verdade objetiva, independente de mim, das minhas impressões, dos meus sentimentos, dos meus sentidos, e daí a tua busca por Deus, do ponto de vista intelectual também, e essa é a busca de Plotino, de Santo Agostinho, de Santo Tomás, né? Ou a gente combina, a gente acorda, a gente vai tendo opiniões mais ou menos aproximativas da realidade, e vai construindo a realidade num consenso. Ou seja, ou há filósofos ou filodoxos, ou há filósofos ou há sofistas. E essa decisão é muito fundamental para quem está começando a filosofia. Ou tudo é relativo, sim, ou existe alguma coisa que não é relativa, no campo de grande relatividade. E eu percebi que Platão tinha razão nesse embate, e não os sofistas. De fato, perfeito. E você salientou, inclusive, o papel da filosofia, que eu acho que esse é um dos grandes diferenciais, né? O papel da filosofia como tendo algo de integrador, né, em relação às outras ciências, aos outros conhecimentos. Mas não apenas uma integração entre as ciências, mas uma integração entre as ciências e a própria pessoa que filosofa, né? Existe esse lado também. Existe essa coisa bem socrática, né, que é a postura da pessoa diante da realidade e como ela conhece aquilo, né? A disposição que ela tem diante das coisas. E, recentemente, algo que mudou bastante minha visão sobre isso foi aquele livro do Pierre Hadot, O que é Filosofia Antiga, em que ele vai traçando exatamente esses paralelos. Em cada tradição antiga, a questão do modo de vida com a teoria filosófica, né? Como essas coisas são quase que inseparáveis, né? É difícil a gente pegar a teoria e tentar trabalhar separado de uma ética, vamos dizer assim, né? De uma postura existencial mesmo, né? Então, é interessante não reduzir a filosofia a simplesmente uma ciência grande, ou algo do tipo, né?
Com certeza, tu tens toda razão, Aldrin. Esse livro do Pierre Hadot, que é a filosofia antiga, é excelente. Ele tem um também sobre os exercícios espirituais. A filosofia era Sim, muito próxima de uma religião, a qual se aderia com toda inteligência e com toda a vida também. Verdade conhecida, verdade obedecida. Sócrates, que Platão, quando conhece Sócrates, rasga publicamente as suas tragédias, num ato de conversão. E essa palavra conversão, a metanoia, está na República de Platão. A gente, de algum modo, passa a viver de acordo com esse ethos. Toda filosofia implica um ethos. Né? Toda perfeito. filosofia, são várias formas de filosofia, implicam o intelectual, o filósofo. Por isso que eu gosto muito dessa expressão vida intelectual do Sertilange, que Sim, corresponde a bios theoreticos, a vida contemplativa perfeito. dos clássicos, que exige um desejo de conhecer, de ter amizade com quem busca esse mesmo fim, de ter muita humildade e modéstia de saber que pouco sabe, daí essa máxima socrática do só sei que nada sei, e que Perfeito. torna a vida muito interessante, e torna a vida muito excitante. Até porque, no próprio Aristóteles, a gente vê que essa bios theoreticos é um tipo de imitação da inteligência suprassensível, né, da substância separada, que é exatamente aquela que pensa ela própria, né, que é o objeto maior que há. Né? Então, a gente fazendo isso, a gente se assemelha a Deus também. Então, tem esse lado, digamos assim, religioso, que acaba se integrando, né, na Total. vida intelectual. Esse é um ponto bem interessante de quem parte do pressuposto moderno ou contemporâneo, de que a filosofia sempre pressupõe um ceticismo, um relativismo, um ateísmo, conforme a moda existencialista ou nihilista. A filosofia foi muito mais religiosa ao longo da sua história, de 2.500 anos, do que antirreligiosa. Ela foi Com muito mais certeza. aberta ao transcendente, ela foi muito mais incentivadora de uma saída da caverna, de uma busca pelo sol, pela ideia do bem, como falava Platão, Plotino, depois Santo Agostinho, do que fechada e desconfiada de que o materialista ou o empirista, isso no fundo é uma exceção, né? É uma exceção que começa na modernidade e de algum modo dura 2, 3 séculos, porque depois vem uma pós-modernidade colocar essa forma reducionista também em xeque. Perfeito. E eu lembro até de algo que o Pierre Hadot menciona ainda nessa obra, que é em relação a quando o cristianismo surge e começa o fenômeno da vida monástica, muitos desses monges eram referidos por aqueles de fora como filósofos, Filósofos. porque tinham um modo de vida que era ascético, né, que era dedicado a alguma coisa, mesmo que eles não tivessem publicado nenhuma obra, né, não fossem acadêmicos, não tivessem nada do tipo. Mas só aquela postura, só isso já era o suficiente para a pessoa ser identificada como filósofo. Né? E você Porque vê como eles isso foi amavam invertido. amavam a sabedoria, dedicavam a sua vida à sabedoria, consideravam que a sabedoria precisa ser cortejada, precisa ser amada. E aí, esse Remo, que é o professor da PUC que eu mencionei no começo, ele fala que a Sim, gente poderia chamar a filosofia de erosofia. E usar essa metáfora legal. do eros como um desejo, uma espécie de pulsão. Né? O homem, por natureza, deseja conhecer. Ele Sim, sabe que ele precisa sair de si e buscar o conhecimento do mundo. E faz isso pelos logoi, pelas palavras, depurando dialeticamente os conceitos que nós usamos para referir as coisas do mundo. E isso exige um exercício também de purificação do cárcere das experiências sensíveis. Por isso que o monge é um contemplativo, é um reflexivo, é um intelectual nesse sentido, porque ele contempla as verdades do mundo não só pelos seus sentidos. Porque nós temos sentidos como os animais, e nós temos uma faculdade de raciocínio como as máquinas, como os computadores, mas nós temos alguma coisa a mais. Nós não somos animais sensíveis com máquinas calculadoras na cabeça. Né? Esse é o modelo que a gente tem na modernidade, muitas vezes. sim, Ou uma organização mental da experiência sensível na forma de uma ciência empírica, ou uma redução mecanicista, materialista da humanidade à animalidade. E isso, essa intuição intelectual, essa capacidade intelectual de conhecer essências, de conhecer verdades,
de conhecer a beleza, que pressupõe a depuração da experiência sensível, que é o cerne da filosofia ocidental, que a gente pode chamar, inclusive, de platonismo. Sim. Inclusive, você mencionou um termo muito interessante do Remo, né? Erosofia, né? Que aí associa a filosofia. Porque a gente está acostumado a entender a filosofia como amor à sabedoria, só que a gente usa esse philos, né? Que é um amor, só que é um amor diferente do eros. E usar eros se aproxima muito mais do que o Platão coloca lá no Banquete, né? Que é esse impulso, esse ímpeto de alguém apaixonado de verdade, né? Porque o filia, né? O philos, ele está mais associado a uma amizade, né? Algo desse tipo. E, por exemplo, eu tenho amigos assistindo a live aqui. Eu não me sinto impulsionado a eles como eu me sinto impulsionado a alguém que eu amo no sentido erótico do termo, né? Erótico de eros, né? Então, parece que a erosofia, né, como você colocou aí, parece um termo até mais apropriado, talvez, né? Soa mais descritivo nesse sentido. Sim, do ponto de vista psicológico. Porque, claro que do ponto de vista somático, o amor erótico pressupõe o corpo, né? Pressupõe o desejo sexual, o apetite sexual, os sentidos. Só que aí que está o que é interessante para Platão. É porque a filosofia começa de um impulso erótico, no sentido somático, porque os nossos sentidos nos mostram um mundo profundamente interessante, variegado, colorido e cujas causas nós desejamos conhecer. Porque o mundo é todo um cosmos. E por isso, esse conceito, se a gente fosse pegar os conceitos fundamentais da filosofia clássica, Eros, Daimon, Sofia, Filia, Cosmos, Logos, todos esses conceitos estão ligados. Então, a erosofia, ou essa filosofia, é a resposta afetiva que começa dos nossos sentidos perceberem que há algo a mais a ser conhecido. A gente quer penetrar, e essa é a dimensão erótica. Eu quero penetrar a realidade intelectualmente, porque eu vejo que os meus sentidos não mostram toda a realidade. E por isso a filosofia também é uma filha da astrologia, antiga ainda. Quando Aristóteles fala que os egípcios foram os primeiros a praticar ainda uma forma incipiente de filosofia com a matemática e a astronomia, é exatamente isso. Penetrando, por exemplo, a forma geométrica de uma pirâmide. Né? O meu intelecto está percebendo que tem alguma coisa a mais do que conhecer. Os meus sentidos não me dizem que é um triângulo. Eu vejo que é um triângulo, eu consigo colocar de pé um prédio. Mas é a inteligência que vai me dando essas verdades. E exige uma busca incessante, incansável, e que engaja a minha vida. Quase como se eu fosse esposar, entre aspas. E aí, a analogia com um monge e com um sacerdote é plenamente viável. O intelectual tem um sacerdócio, tem uma vocação, e é toda essa tradição socrática que o cristianismo herda. Sim. Eu tendo a ver, de vez em quando, várias vezes eu tendo a ver o filósofo como talvez um santo secular, ou alguma coisa do tipo. Né? Não que ele não possa ser religioso. Né? Às vezes as duas coisas coincidem. Né? A gente falava de São Tomás de Aquino antes da live, antes de desligar a live e ligar de novo. Mas é interessante, né, que é uma consagração, é uma dedicação integral da vida a alguma coisa, que é alguma coisa muito maior do que a gente. Isso é muito religioso. Não tem como contrapor filosofia e religião nesse sentido. Olha, e aí eu sugiro para os amigos o seguinte: leiam Plotino. Leiam Plotino para entender exatamente o que a gente está dizendo. Um filósofo pagão de Alexandria, do século III, que é profundamente ascético e místico. É alguém que fala de Deus, de alma, de uno, de bem, de elevação, de amor, de beleza. É quase um místico, é quase um São Bernardo de Claraval. É uma coisa assim que é quase um São Boaventura. É impressionante isso. E é filósofo pagão. Sim. E lembra muito de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho bebeu de Plotino. Eu entendi Santo Agostinho. Aí eu vi de onde ele vem. Ele vem, claro, da tradição espiritual cristã, dos evangelhos de São Paulo, São Justino, mas também dessa tradição especulativa. Com certeza. Eu conheci um livro, logo no começo do meu percurso, eu recomendo muito, do padre Henrique de Lima Vaz, chamado Tradição Mística e Filosofia, ou Mística e Filosofia na Tradição Ocidental. Vou colocar no meu histórico. Esse livro é muito bom, ele fala da mística profética, da mística
litúrgica e da mística intelectual filosófica. Ele traça Perfeito. muito bem esse caminho da mística intelectual de Sim. Plotino, de Santo Agostinho, Dionísio Areopagita, São Boaventura, Santo Tomás. Tem um livro muito bom também, mas aí sobre o Plotino especificamente, que é aquele outro doador, né, A Simplicidade do Olhar. Né, Plotino, Exatamente. A Simplicidade do Olhar. Ele vai descrevendo todo um processo de interiorização, de olhar, de atenção para as realidades cada vez mais primordiais de nós mesmos, que se refletem no cosmos, né? Existe essa correspondência também. Então, nossa, é um negócio lindo, assim, interessantíssimo. E se uma pessoa começa a estudar filosofia por Kant, por Hegel, por Heidegger, ela vai perder de vista completamente isso. Sim. É por isso que o começo é muito importante e por isso que eu aplaudo muito o trabalho de vocês de ter ali uma lista ordenada e principalmente hierarquizada. Começar pelo argumento da educação da vontade, da educação da inteligência, de um pensamento ordenado. Porque se você começa por Nietzsche, você está começando pelo fim. É como começar você quer bagunçar a cabeça, né? Não, vou começar a estudar política pela anarquia. Eu vou começar a estudar política pela revolução. Exatamente. Tá bom, mas de onde vem isso? De que você está refutando o quê? Começar a estudar filosofia pelo existencialismo. O existencialismo é a negação da filosofia, a negação da essência humana, da natureza humana. Você pode enfrentar isso. Perfeito. É como querer começar a estudar religião pelo ateísmo. Não tem sentido. Você vai começar negando uma coisa que você ainda não afirmou. Isso não tem sentido lógico. Exatamente. Como é que você vai estudar o autor que fez a crítica se você não conhece o criticado? É a mesma coisa, você vai ler um comentário antes de ler o autor do texto. Né? O que o cara está comentando? Você não sabe. E aí fica cheio de minhoca na cabeça, fica cheio de contradição e nem percebe. E aí a filosofia não faz sentido. E é claro que você vai abandoná-la e você vai usá-la como justificação ideológica sublimada dos seus desejos baixos, dos seus apetites, das suas compreensões políticas. E isso não é filosofia, isso é ideologia. Perfeito. E aqui a gente enfatiza muito isso, porque você falou dessa projeção dos desejos na filosofia e das insatisfações, e quem tem muito isso é o pessoal jovem, né? E por isso que aqui a gente bate muito, até de brincadeira até certo ponto no jovem, né? Com a figura de onde provém todos os males, né? Mas é claro que tem uma brincadeira aí no meio, mas existe algo na postura do jovem em relação às coisas, em relação ao mundo, que é uma postura de revolta que não é uma postura exatamente filosófica, né? Claro, existe um espanto e há insatisfações, beleza, algumas coisas são inquietantes porque você não consegue entendê-las direito, mas você precisa se colocar sem querer achar que as coisas não fazem sentido só porque você não as entende, né? Você tem que se colocar numa posição de, opa, isso faz um sentido, o cosmos é algo ordenado e vamos atrás disso, né? Vamos tentar se dedicar a isso. Em vez de simplesmente chegar já falando que não é e que nada faz sentido e que o mundo é horrível, né? Esse tipo de coisa. Exatamente. O Platão dizia que a dialética só poderia ser praticada depois dos 50 anos. Né? Sim, bem lembrado. E que os jovens que aprendem as ferramentas intelectuais da lógica e da refutação se tornam eristas, se tornam refutadores, mas não para encontrarem a verdade, mas simplesmente para afirmarem o seu falo intelectual, a sua força intelectual. Sim. E isso é claro que é estupidez. Com certeza. Né? O jovem, ao meu ver, acaba sendo como aqueles debatedores, eu acho que é do diálogo Eu Te Demo, em que há dois sofistas ali discutindo e Sócrates está ali no canto achando engraçado e tentando fazer algumas provocações. Aquele diálogo irmãos, né? É muito engraçado. São dois irmãos. E, nossa, eu ri mais daquilo do que todas as peças do Aristófanes que eu li. Assim. Sim, eu achei muito engraçado. Ali é uma comédia, sem dúvida. Eu Te Demo é uma comédia deliciosa. Eles ficam brincando com as palavras e estão se achando super inteligentes. É o Sócrates que os ridiculariza, eles que os consideram, no fundo, os idiotas. Esse é o risco. Sim. Mas é o risco que, de algum modo, constitui tudo o que é bom. O que é bom pode ser negado pelo que é diretamente mal, que é como o oposto, e também pelo que é supostamente bom, que é o pseudo-verdadeiro, é o sofisticado. A sofisticação tem a sofia,
tem a sabedoria, só que é uma sabedoria envergada sobre si mesmo. É o pensamento que, ao invés de abraçar a realidade tal como ela é, se volta para ele mesmo, para se fortalecer. É um pensamento de tipo soberbo, né? De tipo autorreferente. Uhum. Esse tipo de pensamento autorreferente é muito comum na modernidade. Totalmente. Eu nunca tinha pensado nessa relação entre sofisticação e sófos, né? É interessante esse raciocínio. Porque até Platão, mais ou menos, havia Sofia, o sofós, a sabedoria, o sábio. O sofistés era sábio também. E Platão deu uma conotação para o sofista como o sabichão, como o charlatão. Exato. Que o sabichão é aquele que sabe, mas ele é o medalhão do Machado de Assis. Ele sabe de forma pomposa, de forma retórica, de forma a refutar, mas só perante leigos. Quando você pega um trasímico e põe diante de Sócrates, aí o bicho pega. Uhum. É por isso que eu disse para os meus alunos assim da graduação, olha, deixa esses professores ficarem falando o que eles quiserem, estudem. Porque daqui a alguns anos, quando eles quiserem falar com vocês, aí eu quero ver. Porque para mim eles não falam isso. Eles não vão me chamar para um debate e falar essa estupidez. Porque eu vou refutar com toda a educação e com toda força. Porque eles falam isso para um público ignorante. Vamos falar de besteira. Ah, falaram isso aqui de Platão. Então faz o seguinte, convida esse professor para falar isso comigo. Vamos fazer um debate aqui, público, sobre Platão. Falaram isso aqui de Tomás de Aquino. Então pede para ele conversar comigo sobre isso, sobre lei natural. Ele falou isso de lei natural, então tá bom, queria conversar com ele. Ele não vai falar para mim. Ninguém nunca falou nenhuma bobagem para mim de lei natural. Pelo simples fato que ele não tem coragem, porque eles sabem que eles ignoram profundamente o assunto. Então é fácil lidar com ignorantes. É difícil lidar com quem estudou, com quem aprofundou. E esse é o caráter incômodo de Sócrates. Sócrates não é boa praça, ele é muito incômodo. A filosofia não é facilitação, ela é problemática, ela também tem esse aspecto crítico. Com certeza. Alguém tinha perguntado ali, agora eu já perdi, mas alguém perguntou qual foi a sua experiência de espanto que te levou ali, o professor Tiago Araújo. Perguntou qual foi a sua experiência de assombro e perplexidade que conduziu à atividade filosófica. Foi a religiosa também. Na época eu tive também algum interesse pela política, pela filosofia do direito, eu queria entender o que é a justiça, e tinha muito interesse pelos regimes políticos, então eu li os... Você já estudava direito? Eu já estudava direito. Eu tinha morado nos Estados Unidos e lá eu tinha estudado um pouco dos iluministas, dos founding fathers americanos. Então o iluminismo americano me interessava, eu queria essa arquitetura constitucional das liberdades individuais, eu achava isso tudo muito interessante e comparava com a experiência brasileira. Então eu li o Gilberto Freire, o Sérgio Buarque de Holanda, o Caio Prado Júnior. Eu tinha um pouco de interesse social e político também nessa época. Mas eu acho que foi principalmente com Platão, o meu assombro filosófico profundo. Eu conheci um sacerdote que eu descrevo no meu livro, que está sendo lançado agora, A Crise da Cultura e a Ordem do Amor. Até espero fazer uma outra live com vocês em breve, acho que com Marcelo, sobre o livro. Porque no livro é uma introdução à filosofia, é um pouco do que eu estou dizendo aqui, são 76 ensaios filosóficos sobre a crise da cultura e a ordem do amor. E na ordem do amor, eu falo sobre a vida social, a vida moral, a vida intelectual e a vida espiritual. E na vida intelectual tem uma seção chamada maiêutica, em que eu explico como se dá a filosofia, mas eu percebi que estava um pouco abstrata. E a maiêutica não é abstrata. A maiêutica é a mobilização do coração por um mestre que parteja as ideias do discípulo. Então eu pensei que eu tinha que colocar um pouco da minha experiência. E aí eu descrevi 3 mestres, que são meus 3 grandes mestres, uma espécie de trindade. Tem a minha avó, que é a minha Santa Mônica, embora eu não tenha sido tão, digamos, tão concupiscente como Santo Agostinho, mas minha avó sempre foi a minha grande figura mariana. E o padre Fabrício Meroni me chama muita atenção. Foi um grande sacerdote, assim, muito intelectual, muito inteligente, que é de longe o homem mais inteligente que eu conheço, e que me mandava estudar filosofia. Ele nunca me exortou
a praticar a fé de uma forma assim, obediente. Fala, obedeça. No fundo, ele achava que se eu estudasse, eu ia chegar lá. E não deu outra. 10 anos de estudo me conduziu à igreja, me reconduziu à igreja. E eu realmente aderi à igreja com toda a consciência filosófica como tu. Mas antes disso, eu passei muito tempo em Platão e Aristóteles. Percebendo que existe uma verdade objetiva, universal, metafísica, que não sou eu que invento a realidade, que a realidade não são os meus sentidos, como tu disseste ainda há pouco. Exatamente. E, nossa, eu pensei em umas 3 coisas aqui e acabei de esquecer todas ao mesmo tempo. Você falou Sim, filosofia... O amor também, o amor a Deus, esse tema do amor, o amor é assombroso, o amor é estupefaciente. Depois eu passei a amar muito a minha esposa, na época era minha namorada, e essa era uma questão filosófica para mim. Que isso resultou... Eu tenho um livro sobre a dialética do amor, forma... Argumento e legado do banquete de Platão. Esse livro vai ser reeditado, se Deus quiser, ano que vem. Ah, legal. Então, o banquete de Platão foi um diálogo que me interessou muito. Depois, o amor em Santo Agostinho. Toda essa questão da filosofia do amor, isso me interessa muito também. Sim. Porque a filosofia é amor. Exatamente. Filosofia é essencialmente amor. E você tinha mencionado agora há pouco que você tinha um capítulo no seu livro sobre a maiêutica. Sobre a maiêutica, e que estava muito abstrata. E é interessante que, de certa forma, talvez você tenha até sido um pouco desatento, né? Porque o Platão ele já disse que isso ia acontecer, né? Porque todo aquele problema lá do Fedro, né? Do texto, que o texto é morto, e a maiêutica, a filosofia, ela deve ser viva, né? Então não adianta ficar querendo escrever muito sobre essas coisas, né? Então a gente vê aí o Platão já antecipando o que ia acontecer. O Platão, como diz, tem aquele Ralph Waldo Emerson, que escreveu biografias de assim, Shakespeare ou o poeta, né? Napoleão ou o político, Platão ou o filósofo. E aí diz assim, nós corremos, eu vou primeiro lembrar em inglês, depois eu traduzo. We run very fast. But then come this awful Plato, always ahead of our newest neology. Nós corremos muito rapidamente, mas depois vem esse horrível Platão sempre à frente das nossas últimas neologias. Então, olha, a gente bate a cabeça tentando descobrir coisas novas e está tudo em Platão. Tu tens toda a razão, ele previu a dinâmica do texto cristalizar um sentido e impedir a vivacidade dialética com o autor. E olha o paradoxo, ele escreve diálogos exatamente para plasmar a vida da conversa oral dinâmica com Sócrates. E a gente vai e petrifica e cristaliza e torna fria o eros filosófico. Sim. De fato, por isso não adianta nada. Eu encontrei, isso aqui é um ponto importante também, Aldrin, na minha experiência. Eu não sabia como eu ia exprimir o meu pensamento. Eu sou acadêmico, a gente falou sobre a questão acadêmica, e eu não gosto da forma acadêmica. Eu escrevo artigos acadêmicos, escrevi uma dissertação, a tese de doutorado, oriento tese de doutorado, respeito, entendo a razão de ser, acho que tem um papel no campo da epistemologia da ciência, mas não é definitivamente a minha forma. Então eu pensei em escrever romances. Não é também meu talento, a poesia também, embora eu seja um leitor ávido de romances, de poesia. E aí eu descobri com o Benedito Nunes, que é outro grande autor, a meu ver, que foi meu mestre também. Os ensaios. A terceira pessoa da Trindade, né? A terceira. A segunda pessoa é o Sandro Alex de Souza Simões, que é um grande você não mencionou. Legal. Esse foi um professor mesmo do direito, que era de história do pensamento jurídico. E é um homem muito sábio e muito erudito. Interessante. Eu ainda estou procurando os meus mestres mais pessoais para ter esse contato olho no olho, né? Hoje em dia tá cada vez mais escasso, né? Mas espero conseguir encontrar. Hoje em dia, os mestres estão de algum modo na internet. Eu só tô aqui. Eu desconfiei muito da possibilidade de a rede social ser um meio eficaz para o diálogo filosófico autêntico. Tanto quanto Platão desconfiava da escrita filosófica, que distanciaria o autor do leitor, que estão separados no tempo e no espaço.
Mas eu comecei a perceber que é possível, principalmente por essa relação olho no olho, embora eu esteja olhando só no teu olho, não nos olhos dos 136 amigos que nos acompanham, Sim. mas quando eu recebo uma mensagem, e aí eu queria mentoria. Eu queria mentoria, nem estou fazendo propaganda porque eu não tenho mais vaga e infelizmente não vou poder continuar com isso. Mas a mentoria é exatamente para poder conversar e ter uma experiência assim socrática com certas pessoas que têm interesse, que têm uma vocação intelectual e querem aprender a estudar, a pensar, mas também a viver filosoficamente. Então a internet é propícia, é uma ágora necessária e irrenunciável. Com certeza. Chegou para ficar mesmo, né? É algo que não tem como a gente ignorar que existe. E realmente, né? Querendo ou não, a gente está aqui olho no olho, né? Não tem um intermédio de uma tela, mas a gente está se vendo aqui, né? Esse tipo de contato ainda assim é possível. Mas é interessante ressaltar esse lado para o pessoal não pensar que a filosofia se resume a um trabalho com textos, né? Como você bem colocou, né? É como a gente está ressaltando aqui até agora, né? Não se limita a uma produção de uma teoria ou outra, de um modelo para resolver um problema, né? Existe uma pessoa que faz isso, né? E essa pessoa precisa ser trabalhada. E aí fico até muito feliz de você ter elogiado as listas do Contos Acadêmicos, porque elas são pensadas exatamente nisso, né? Primeiro, uma formação, né, visando situar o estudante no que é que ele está fazendo, onde é que ele está entrando, quais são os princípios, o que ele deve fazer, né, a questão da educação da vontade, da vida intelectual, para depois entrar nos textos de fato filosóficos, né? Claro que, por exemplo, a vida intelectual tem algo de filosófico nele, né? Tem uma certa exortação, né? Aquilo te gera um ímpeto de amor por alguma coisa que você está começando a conhecer. Né? Aquele livro é incrível, do Sartian, é maravilhoso. E já é o primeiro livro da nossa lista, né? E já o primeiro ou o segundo capítulo, acho que é o primeiro capítulo, já se chama O Intelectual é um Consagrado. Que é exatamente isso que a gente falou aqui, né? Para a pessoa já pegar essa noção antes de entrar no texto da filosofia, porque eu vejo acontecer muito hoje em dia isso que você mencionou, né? O pessoal pega o existencialismo, pega alguma corrente moderna, pega Kant para ler, só que parece que a pessoa não sabe exatamente o que fazer com aquilo, né? É mais talvez uma brincadeira de ficar refutando tese, de fazer as coisas fazerem mais ou menos sentido. Só que, né, tem toda essa dimensão humana de que a gente falou. E a gente tenta passar essa visão um pouco. Se você pegar a filosofia moral do Kant, ela não te ajuda em praticamente nada. É verdade. É verdade. Nada. Você pode, a crítica da razão pura, por exemplo, você pode entender muito profundamente a ciência moderna, a ciência newtoniana. E isso tem um papel fundamental. Agora, para se situar na existência, o imperativo categórico não ajuda quase nada. Não tem uma dimensão edificante, uma edificação moral. Agora, se você ler a Apologia de Sócrates, que eu considero o maior discurso secular que já foi feito, o maior discurso secular que eu conheço é a Apologia de Sócrates, não tem outro. Existe uma grandeza, uma magnanimidade, um heroísmo. Né? Quando você lê, por exemplo, eu gravei o curso sobre a morte de Sócrates, comentando o Eutífron, o Criton, a Apologia de Sócrates e o Fédon. A ordem é essa, a Apologia de Sócrates, o Eutífron, o Criton e o Fédon, que ele morre, né? E ali é uma tetralogia profundamente comovente. E o modo como que você descobre o que é a morte, que é a pergunta do Fédon, com Sócrates morrendo, e ao mesmo tempo que você descobre que a alma é imortal. Sócrates não está morto, de algum modo Sócrates vive, mas não só culturalmente. Porque não é possível que isso esteja errado. Então, existe uma edificação muito profunda. E foi assim que a filosofia foi vista, como um protréptico exortativo da vida que busca a sabedoria. A sabedoria não está dada, ela é alcançada pelo amor a ela, pela prudência, ela se encarna na virtude do prudente. E aí, por exemplo, Aldrin, quando eu fui estudar o Nietzsche, enquanto Aristóteles fala que o modelo é o homem maduro, o spudaios, é o homem maduro, é o homem que tem família, o homem que decide os negócios da sua casa e da sua polis,
considerando o que já foi decidido, o que já foi feito, e tendo coragem para tentar contribuir para a sua casa e para a sua polis, o Nietzsche vem e diz que o modelo de sabedoria é a criança. Porra, isso não tem sentido. A criança brincando. Não, peraí, eu não acredito que eu estou lendo isso aqui há um tempão para descobrir que é criança, porque se fosse pelo menos a criança de Cristo, a criança evangélica, deixar e ver as minhas criancinhas, é um outro sentido. Mas não, a criança, assim, como se eu olhasse a minha filha de 3 anos, mas não, a sabedoria é isso. Exato. Não é isso é uma estupidez tremenda. É por isso que chama a atenção do jovem, né? Porque o jovem ele ainda é esse ser meio intermediário entre a criança e o adulto. Né? Ele está tentando entender criança, o que é. Ele quer ficar a criança. E a nossa sociedade é tão maluca que agora o adulto quer voltar a ser jovem. Quer voltar a ser... Olha, eu encontrei na porta do colégio da minha filha uma vez um pai, e aí eu falei, tudo bem e tal, aí, puxa, cara, eu perguntei pela esposa dele, né, que a gente sempre conhece o pai e a mãe da criança, e ele falou, não, eu me divorciei, eu voltei pra pista. Eu falei, pô, que ele esteja achando isso bom, voltar pra pista. Ou então, assim, vou caçar. Não, peraí, não é possível que isso seja uma coisa boa com 30 e poucos anos. Vai direcionar o Eros dele para outra coisa, né? Não para sabedoria. Essa é a influência. Vai atrás de mulher. Esse hedonismo, esse desejo de prazer, é uma influência do Nietzsche na nossa cultura. Eu tento explicar isso no meu livro. A crise da cultura é isso. Sim. Tem até aquele livro que a gente recomenda bastante aqui, do Giovanni Reale, né, O Saber dos Antigos, que é exatamente uma tentativa de fazer um retorno a Platão e Aristóteles, principalmente Platão, para tentar corrigir esses problemas, né, que é evidente que tem muita coisa errada hoje. Né, ele coloca isso na conta do niilismo e vai fazer essa crítica. É um livro interessantíssimo, que inclusive está nos nossos prolegômenos, né, que é exatamente antes de entrar na lista de filosofia propriamente dita, exatamente para tentar limpar um pouco o caminho, né? Limpar um pouco a visão das pessoas antes delas saírem lendo filosofia sem saber o que fazer com isso, né? Nesse livro, o capítulo que eu gosto é sobre a beleza. A beleza é muito legal. No seu sentido clássico, é um cosmos, que é um todo ordenado, com as partes organicamente articuladas e transcendente. Porque se você pegar as grandes obras de arte, elas têm essa noção de beleza. Ao passo que a modernidade é o culto da feiura, da desordem, da desarmonia. E isso Exato. bate de frente com a nossa alma. A gente sente um incômodo. Que é o grande trabalho do Scruton na beleza, né? Que eu acho que deve estar também nos prolegômenos essa obra. Nos prolegômenos não está, mas está em algum lugar ali da lista, sim. Não lembro em qual momento. Eu queria voltar num ponto que você mencionou, da morte de Sócrates. Né? Você comentou que... Bom, aquilo ali é lindo, né? Dispensa comentários. Né? Você vê realmente o peso que aquelas verdades que ele está defendendo tem para ele. E aí você falou ainda do imperativo categórico antes, né? Do que vai servir o imperativo categórico na hora da morte? Eu acho que para nada. Sinceramente, eu acho que não vai mudar nada na minha vida na hora da morte. Agora, você vê que no Sócrates a postura já é completamente distinta. Né? Eu li recentemente com um amigo junto, né? A gente entrou no Skype e a gente ficou lendo junto o Phaedon. A gente já tinha lido, mas a gente fez uma releitura conjunta, nós dois. E aí eu percebi algo muito interessante, que no final ele faz toda aquela argumentação ao longo do diálogo para provar que a alma é imortal. E no final ele, a princípio, convence todo mundo. Né? Todo mundo parece estar racionalmente persuadido daquilo. Mas você vê que na hora que ele vai morrer, na hora que ele vira o veneno, todo mundo começa a chorar como se ele fosse sumir, como se não tivesse mais Sócrates, como se ele tivesse realmente acabado. O pessoal cai no desespero. Mas o Sócrates ele continua pleno. Ou seja, por mais que o Sócrates tenha convencido racionalmente o pessoal de que a alma dele era imortal, ainda assim parece que aquilo não se tornou parte deles como se tornou parte do Sócrates, sabe? Exatamente. Aquela verdade não pesava para eles do mesmo jeito que pesava para o Sócrates. E o Sócrates morreu tranquilíssimo, enquanto os outros ficaram ali chorando, esperneando, gritando. Né? Ele descreve que o pessoal começou a gritar, não sabia o que fazer, porque realmente caíram no desespero. Né? Eles não tinham
pego o espírito da coisa. Eles não perceberam o peso que aquilo tinha de verdade, sabe? Eu acho É impressionante isso. A primeira leitura da missa de hoje é o martírio de Santo Estevão, que é protomártir. E Sim. quando apedrejaram e mataram Estevão, mal sabiam que Saulo estava ali onde deixaram as suas capas e iria se tornar o grande apóstolo dos gentios. Então, quando você mata um homem como Sócrates, ou como Cristo, ou como Estevão, ou como Paulo e Pedro, você não consegue, e a força da vida deles é tamanha, e o ideal que eles encarnam é tão profundamente vivido até as últimas consequências, a morte, que você não consegue aniquilar o ideal matando a pessoa. Por isso que você não matou a filosofia matando Sócrates, e não matou o cristianismo matando Cristo, Estevão, ou depois... Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu acho que é Tertuliano que tem... Vida, né? É isso que dá sentido à vida. É essa integração da verdade na alma, até o momento derradeiro. Perfeito. E até, eu acho que é uma frase de Tertuliano, que ele fala que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. O sangue de Sócrates também, né? Uma semente, isso gera sementes de novos filósofos. Né? Então é bem contraproducente essa ideia de matar. Porque o filósofo ele acaba sendo imortal nesse sentido, né? Claro. E é bem interessante mencionar que os primeiros cristãos diziam que Sócrates tinha conhecido o Verbo antes da encarnação. Que ele procurava o Logos de Deus, procurava a verdade absoluta, transcendente do mundo, da physis, do cosmos, pela razão, que depois foi auxiliada pela fé na revelação. Mas olha como João começa o quarto evangelho. No princípio era o Logos, no princípio era o Verbo. E por isso esse texto foi considerado filosófico, com todo o imaginário filosófico da luz, das trevas. Claro que o mistério da encarnação, da ressurreição, supera as categorias filosóficas. E foi preciso o trabalho hercúleo de grandes gênios, como Santo Agostinho no Ocidente, mas também no Oriente, São Gregório de Nissa, por exemplo, para pensar esse mistério da encarnação, que depende também da fé, mas que também pode ser articulado pela razão. Com certeza. Inclusive, você mencionou os primeiros cristãos, aí eu aproveito para fazer uma breve propaganda e entrar no raciocínio, que eu e o Marcelo, do Resenha Forense, com quem você deve conversar aí em algum outro dia, nós no YouTube estamos fazendo um programa Sexta Patrística. Né? Toda sexta-feira a gente vai resenhando aqueles volumes da Paulus, os verdinhos. A gente vai indo capítulo por capítulo, comentando com o pessoal ao vivo. Toda sexta-feira a gente deve ficar umas 2 horas, às vezes, conversando. Ao vivo, né? E a gente está lendo agora Justino de Roma. E Justino, ele traz... É incrível, o Justino é muito bom. E aí ele traz aquela noção de que havia cristãos antes de Cristo, né? Ele fala naqueles que buscavam Logos, mas que não buscavam Cristo, mas buscavam Cristo, porque Cristo é o Logos. Então, por mais que eles não soubessem que é o Cristo, eles buscavam a verdade. E a verdade, como a verdade é Cristo, eles são cristãos, de certa forma, né? E, nossa, isso é incrível, assim. Para mim, parece que é o primeiro momento em que a filosofia e a fé e a experiência mística estão reunidas de um jeito que só não dá para separar, sabe? Impossível. Aquelas apologias de São Justino Mártir são extraordinárias. Eu concordo com Peter Kreeft, que faz uma analogia. Se os pagãos tiveram Sócrates, Platão e Aristóteles, os cristãos tiveram Justino, Agostinho e Tomás de Aquino. É muito comum associar direto Santo Agostinho a Platão, Santo Tomás a Aristóteles. Mas ficava sobrando Sócrates. E ele diz claramente que é São Justino. É verdade. E é verdade isso. O São Justino é um grande filósofo. Ele questiona, ele vai questionar os judeus. Né? A apologia contra os judeus é uma maravilha aquilo ali. Era um filósofo platônico. E ele dizia, olha, eu procurei pelas escolas filosóficas, né, e encontrei a escola mais séria, mais robusta, é a platônica. E depois foi a escola platônica que o conduziu ao cristianismo, assim como o de Santo Agostinho, que era neoplatônico. E não à toa nessa época, aí eu já não lembro citar autores, mas nessa época muitos falavam que o cristianismo era a verdadeira filosofia. Né? Claro. Então, nem faziam essa separação de que tem filosofia e tem religião. Não, o cristianismo ele é uma filosofia também. Né? Sim, porque a filosofia não era vista como uma atividade meramente intelectual. Era uma atividade de assimilação
moral e existencial da verdade do mundo. E verdade do mundo que está pressuposta a existir e poder ser conhecida e poder ser vivida a partir do encontro com pessoas sábias. Perfeito. Esse é outro ponto que o cartesianismo impede de compreender. A partir de Descartes, a filosofia é vista como uma atividade solitária. E isso está errado. Não, filosofia que eu vou fazer amanhã, vou conversar com um amigão meu depois da missa. Isso aqui é filosofia. A gente vai falar sobre a vida, sobre a profissão, sobre a religião, sobre... Isso que é filosofia. Sobre o casamento, sobre a... Entendeu? Isso que é. Os valores, as virtudes. Eu tenho certeza que se Sócrates nos visse amanhã conversando, ele vai dizer, é isso que eu estava fazendo. Porque a gente não vai só dizer, o amor é isso, a profissão. Não, vem cá, mas vale a pena. Qual é a profissão? O que é o dinheiro? Para que serve o dinheiro? E o casamento? O que é o casamento? Exato. É isso que a gente vai conversar amanhã. A gente vai filosofar sobre questões relevantes da vida. Os dois se querendo bem, os dois compartilhando o bem, compartilhando experiências, compartilhando também do conhecimento adquirido por outras leituras, por outras experiências, a fim de encontrar a verdade. Agora, perfeito. A filosofia, a partir de Descartes, vai ser uma espécie de estudo. É por isso que as pessoas associam filosofia ao estudo. É verdade que a gente estuda filosofia, mas ela é muito mais um diálogo vivo e existencial com certas hipóteses que nos concernem. Sim, e a própria leitura de textos, né, o próprio estudo, ele não deixa de ser um diálogo, ainda que indireto, com aquelas grandes mentes do passado, né, com Platão, com Aristóteles. Né, a gente deve tentar se colocar, na medida do possível, numa posição de diálogo com eles. E é interessante que, voltando aos Sertiães de novo, acho que se o primeiro capítulo é o intelectual consagrado, eu acho que o segundo é exatamente isso, o intelectual não é um isolado. Exatamente. Então, amarra perfeitamente o que a gente está dizendo aqui. E também é aquilo, né? Se o intelectual está trancado num quarto, só ele sozinho, sem contato com o mundo externo e com as outras pessoas, como é que ele vai conhecer esse mundo? Né? Isso até para o próprio conhecimento da realidade, isso também é prejudicial, né? Tem essa coisa maiêutica, mas até a própria questão do conhecimento das coisas, tipo, ele precisa ter contato com as coisas, com o mundo, com as pessoas, para poder falar de antropologia, para poder entender o que é o ser humano e entender a si próprio, né? Como é que você vai se conhecer sozinho? Tipo, isso quase não é possível, né? Você deve procurar nos outros os defeitos, virtudes e tentar usar isso para entender a si próprio. Pode ser só até meio paradoxal, mas sozinho a gente não entende a si próprio, né? A gente precisa dos outros para servir de espelhos, né? De reflexos. Exatamente. Inclusive, aqueles monges que eram considerados filósofos, como tu mencionaste no começo, eles não estavam sozinhos, muito pelo contrário. E por isso que Cícero tem uma frase famosa que a Hannah Arendt cita no The Life of the Mind, que diz, nunca menos só quando sozinho. Porque quando ele estava sozinho, ele estava em contato com os grandes autores que ele assimilou. E os monges não estavam sozinhos, porque estavam em contato constante com Deus. E era exatamente para permanecer o diálogo ininterrupto com Deus que eles se distanciavam da sociedade dispersiva, da sociedade que era simplesmente centrífuga. Agora, por isso que eu acho interessante o teu trabalho com com o Marcelo, de falar, porque tem muita gente na internet que tem milhares de amigos, que consegue milhões de perfis, mas não tem um diálogo verdadeiro com outro ser humano. Exato. E agora a gente tem essa tecnologia maravilhosa, então tu pegas um amigo, lê com ele, tem as tuas dúvidas e conversa, isso que é importante, porque senão a internet, em vez de aproximar, isola. Exato. Exato. Muito bem observado. Bom, a gente já, se não me engano, faltam mais ou menos 10 minutos para bater 1 hora de live. Eu acredito que você tem essas coisas para fazer. Então, tem alguma outra coisa que você acha importante da gente mencionar antes de caminhar para o final? Passou muito rápido o tempo, eu tô impressionado até. O tempo é a imagem móvel da eternidade. Perfeito. Isso surge no Plotino, não é? Isso está no Timeu. Ah, no Timeu já? Está no Timeu de Platão. Depois o Plotino repete isso, e Agostinho também. Olha, o Timeu eu não cheguei a ler. A gente poderia conversar sobre tantas outras coisas, mas eu acho que a gente deu conta de apresentar com muita propriedade o que é a filosofia clássica, né?
Sim, E ela encerra também essa alegria, esse prazer de pensar, essa vontade de compartilhar. Então, com certeza. que os contra-acadêmicos cresçam cada vez mais, que se quiserem me acompanhar também, eu estou à disposição de ajudar. E vamos em frente. Eu fico muito feliz e otimista, viu, Aldrin, com esse movimento todo. Muita gente querendo estudar, muita gente querendo ler, muita É gente lindo. querendo editar. Quantas editoras? Olha, o Pierre Hadot, por exemplo, tá pela editora Loyola, e o Pierre Hadot em francês. E de vez Sim, em quando, a Loyola é uma editora maravilhosa, né, nesse sentido de filosofia antiga, mas muito desse livro que ela está lançando, eu não tinha na minha época. Então a gente tem Paulus, tem Vida Editorial, tem Realizações, tem uma série de editoras valorizando a filosofia clássica, graças a Deus. sim, graças a Deus. Realmente é muito lindo de ver. Eu tenho um projeto pessoal no YouTube também, né, separado do Contra os Acadêmicos, em que eu faço algo parecido com o que eu faço com o Marcelo, só que sozinho, com a história da filosofia do Reale, né, que muita gente tem muito interesse em adquirir, só que é cara, e eu basicamente vou explicando o conteúdo e aprofundando em alguns pontos que ele não aprofunda, né. E, nossa, é lindo quando você vê alguém chegando para você e falando que você ajudou e que a pessoa estava precisando daquela ajuda para entender e você vê que você fez alguma diferença, né. Claro. Isso é maravilhoso. Por mais que não seja algo olho no olho, né, a gente sente um toque da nossa vida com a vida da pessoa que nossa, não tem preço, assim, é maravilhoso. É a E relação entre gratidão e generosidade. A gente é, sente que recebeu de algum modo, se sente agradecido por ter recebido isso e tem vontade de compartilhar. É exatamente isso. exato. E então eu acho que, bom, Olha, tá como perguntando qual é o teu canal no YouTube. canal do Aldrin. Super super simples. O Marcelo escreveu aí, canal do Aldrin, dei uma olhada lá. Estamos quase com 1.000 inscritos, tá? 980 hoje mais cedo. Estamos quase chegando. Mas hoje a E gente falou muito quantas sobre aulas de história da filosofia tu já deste? 83, eu acho. Meu Hoje, Deus, que hoje maravilha! chegou 83. E começando o segundo volume. São 7. São 7 Ah, volumes. daquela história com Darion Tisseri. Isso, exato. Com Dario Que Antisser. maravilha! Parabéns, Aldrin, que legal! Pô, Vou obrigado. recomendar também. Pô, maravilha. Eu fico muito feliz mesmo. Assim, receber essas palavras de você realmente para mim significa muita coisa. É um projeto que de fato demanda um tempo e um esforço muito grande, mas a gente vê os frutos nos outros e em mim também, né? Eu sinto que eu aprendo muito mais o que está ali e tenho aquilo muito mais vivo na minha cabeça, né? Que para a gente poder explicar, né? Para a gente poder falar aqui, a gente precisou aprender bem, né? Se a gente está falando aqui de Platão, de banquete, de Eros, isso é porque a gente ficou muito tempo naquilo, né? Teve de assimilar e trabalhar aquilo, né? Ter esse diálogo com Platão. Né? Então, essa coisa de produzir conteúdo na internet realmente ajuda muito. E isso que... Bom, a gente falou tudo isso, né? De o que é filosofia e quais os efeitos dela na gente. Eu tô com uma ideia semelhante. Vou compartilhar contigo e o pessoal Manda ver. interessado. Exclusividade. Eu tô concluindo 50 lives agora diárias. Desde janeiro eu comecei. Vou concluir agora, acho que semana que vem. Sem contar essas com convidados. E depois, quando eu fechar 50 lives, eu tô pensando em começar. Sabe aquele livro, A Porta dos Fundos da Filosofia, do William Weichsel, que é a porta de fundos da filosofia, que são as biografias dos filósofos, é uma introdução à filosofia. Que incrível. São 34 capítulos, 34 filósofos, e ele vai pela biografia. É como se fosse o Diógenes Laércio ali na história da filosofia antiga. Então ele vai Tales, Heráclito, Parmênides. Que legal. É muito legal. Eu estou pensando em começar vou fazer uma história da filosofia também, mais ou menos como tu estás fazendo, mas não tanto pelos temas filosóficos, mas pela biografia. Eu acho que vai dar certo, acho que vai ser legal, porque torna a filosofia mais humanizada e mais biográfica, né? Sim. Até, inclusive, vai acontecer que nem o Pierre Hadot fala, né? Vai ter a vida dos filósofos e a doutrina misturadas, né? Então, quem estiver acompanhando a minha série e a sua, vai ter ali uma visão muito mais integral, né, do que a filosofia. Então, pô, interessantíssimo isso, que legal. É interessante a gente ver que... É um livro que não sei se está esgotado, mas é um livro que é muito bom, da editora Eu nunca tinha ouvido Angra. falar.
É, William Y. Schadl. Esse é um autor que organizou a obra de Kant na Alemanha. Ele não tem a perspectiva do Pierre Hadot. Eu acho que ele é um pouco kantiano, assim, ele é um pouco agnóstico. Ele também fala um pouco de bobagem, às vezes, sobre os clássicos. Mas não tem problema. O que eu quero dele ali é só a narrativa biográfica. Ele faz muito bem a narrativa biográfica com o pensamento. E aí o pensamento eu posso fazer do meu jeito, né? Porque nunca é só uma mera exposição, é sempre uma interpretação hermenêutica que revela um pouco do intérprete, como atua certamente. Perfeito. E isso é algo que eu me pego pensando o tempo todo, né? Porque quando a gente se coloca para falar da doutrina de um filósofo, a gente, de certa forma, se coloca no lugar dele. Então a gente precisa ser um pouco filósofo também, né? Isso é uma reflexão que me pega muitas vezes. Nossa, daria para fazer uma live inteira só sobre isso, porque é um assunto que me interessa muito. Como a leitura de um romance, né? Exatamente. Quando você lê um grande romance, você está vivendo tudo aquilo, você está envolvido, senão não é a verdadeira experiência de empatia literária. Sim. Ler filosofia é que nem ler um romance, né? Só que a experiência que o autor está convidando a gente a ter é mais uma experiência, de certa forma, intelectual, existencial, né? E não uma experiência interna e não externa, talvez. O romance, ele é uma experiência diferente, mas na forma, digamos assim, é algo muito parecido. E nesse sentido, especificamente, a grande obra da filosofia é as Confissões de Santo Agostinho. Porque aí sim, a filosofia é existencialmente vivida com toda intensidade. É autobiográfica no sentido mais completo do termo, né? Exatamente. E bom, aí está a transformação do autoconhecimento socrático. Sim, de fato. Poderia ter sido escrita por Sócrates, né? As Confissões, num certo sentido. E isso é bem verdade mesmo. E, bom, para não tomar muito do seu tempo, eu, por mim, ficava aqui até amanhã. Mas para não tomar muito do seu tempo, eu imagino que você tem outras coisas para fazer. Para dar mais ou menos uma conclusão, então, a gente falou muito do que é filosofia, de para onde vai a filosofia, de como isso reflete na nossa vida. E, bom, faltou responder mais ou menos a pergunta, né? Como iniciar na filosofia? Eu responderia sucintamente que ide aos clássicos, né? Ide aos antigos, ide a Platão, ide aos pré-socráticos, mas pensando principalmente em Platão, né? Foi o que eu disse no começo, né? Se você quer entender a política, leia a Constituição. Se você quer entender o cristianismo, leia os evangelhos. Se você quer iniciar a filosofia, leia Platão. Não tem erro. E sem preocupação de entender todos os argumentos. Porque muito mais do que entender todos os argumentos, que às vezes são falhos, que às vezes talvez sejam conscientemente explicados ali de forma meio truncada, é o ethos filosófico, é o patos filosófico. A paixão de Sócrates por querer conhecer, por perguntar, por nos fazer rir, ironizar. Exato. Tem uma autoirrisão quase machadiana na obra de Platão, que às vezes a gente ri, parece que a gente está brincando, parece que a gente está levando a sério demais. Tem uma passagem na República que Glauco salta em cima de Sócrates e Sócrates fala assim: eu acho que você está levando a sério demais essa brincadeira. Na República, isso? Caramba! Não lembrava disso. Glauco, que é irmão de Platão, hein? Glauco e Adimão eram irmãos de Platão. E Platão não se coloca na verdade, acho que no Fédon ele diz, né? Platão estava doente na morte de Sócrates, né? Sim. E Platão é um dos nomes citados na Apologia como quem estava lá. Mas Platão nunca fala na primeira pessoa, a não ser nas cartas, né? Sobretudo a carta 7ª, cuja autenticidade hoje não se duvida mais. Mas Glauco e Edmão são irmãos de Platão, e Glauco é o filósofo potencial, porque ele tem um erotismo, digamos assim, ele tem uma força, ele tem uma verve de perseverar na investigação filosófica mais do que Edmão. Inclusive, nos momentos principais do diálogo, é Glauco que salta e que pergunta, né? Por exemplo, a ideia do bem, no livro 6º para o 7º. E uma hora ele pega assim a Sócrates e Sócrates fala: você está levando a sério demais essa brincadeira. Então, até isso, a gente tem que saber rir, tem que também se levar levemente no estudo da filosofia, tem que ter paciência. Essa é a grande virtude do Sete Lange, eu acho, que ele mostra ali, a paciência.
A gente está muito apressado, todo mundo quer para ontem. Ah, que livro eu leio de filosofia para depois de amanhã? Não, você vai demorar Sim. alguns anos. Pois é. Não, eu mesmo, quando eu fui começar essa coisa de tentar estudar filosofia, eu fui direto para Tomás de Aquino achando que eu ia entender. Aí eu vi que eu não ia entender, eu falei, não, calma aí. Então eu vou para Aristóteles, que eu sei que Santo Tomás pressupõe Aristóteles, então eu vou para Aristóteles. Também não entendi nada. Só depois de muito tempo que eu consegui, de fato, pegar naquilo e ver que realmente, ok, eu entendi, é para isso que eu tô aqui, isso faz muito sentido para mim. Exatamente. E olha, vamos junto. A gente continua conversando nas próximas vezes, a gente vai Com trocando certeza. ideias e é um prazer. Muito Graças a obrigado pela Deus. oportunidade de falar aqui para o Contras Acadêmicos. Manda um abraço para os outros administradores. Pode deixar. Não, para mim é uma honra imensa, assim, eu estou muito feliz. E foi muito bom conversar contigo diretamente, assim. Vamos seguir trocando uma ideia, se Deus quiser. Tá bom? Obrigado, amigo. Um grande abraço aí. Um Parabéns pelo grande trabalho. abraço. Tchau, pessoal. Até amanhã. A Me você acompanhe também. lá nos stories. É isso aí, pessoal. Acompanhe o Professor Vitor no Instagram, no site Dialético e no YouTube também, que tem vídeo lá. Um Pessoal, abraço, Marcelo, da Resenha Forense. abraço Marcelo, grande Marcelo. Perfeito, gente. Tchau, tchau. Abraço. Obrigado a todos que acompanharam. Valeu! Valeu, tchau.